Olá, seja muito bem-vindo a Muito Mais Seguro, podcast da Sustentare Seguros. Eu sou o Rogério Oliveira, CEO da Sustentare, e também com a Ana Júlia Matos, gerente comercial, que vai conduzir esse podcast junto comigo. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Olá, eu sou o Rogério Oliveira, seja muito bem-vindo ao Muito Mais Seguro podcast, o podcast da Sustentare. Estamos aqui hoje com uma presença muito especial da Júlia, e também estou aqui com a Ana, que me acompanha nos nossos episódios. E vamos lá conversar com a Júlia hoje, uma pessoa que está aí no mercado de seguro há bastante tempo, apesar de jovem. E Ana, apresenta aí para nós a nossa convidada. Bora lá então, que missão! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual horário você estiver nos assistindo. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio desse podcast. E hoje a gente traz uma convidada que eu confesso para vocês que eu tive aqui, que eu vou ler aqui, porque é tanta coisa e me dá tanto orgulho de receber essa convidada hoje que não vai ser fácil a minha missão, mas vamos lá. Ela é jornalista, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Entre outras coisas, ela é pós-graduada em gestão e empreendedorismo. Ela tem um programa que está há nada mais, nada menos que 18 anos no ar. Não vou dar um spoiler, vocês já vão saber qual é. Que agora virou, inclusive, um videocast. Mãe de 2 meninas lindas, super inteligentes. Ela é CEO do JRS, onde ela atua aí desde de muito tempo. Tem, então, o programa Seguro Sem Mistérios, no canal 20 da NET, aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, tem muito mais atributos aqui, mas acho que nada melhor para falar sobre isso e contar um pouco da história dela, um pouco do que vocês ainda não sabem, porque vocês com certeza acompanham ela em muitas plataformas, mas então hoje, com muito orgulho, nós temos a honra de receber a Júlia Sena. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E já vamos iniciar então. O que você, que é uma mulher do povo, que todo mundo te conhece, Júlia, você está em todos os lugares. Da onde vem a Júlia? Quem é a Júlia? E o que o público ainda não... Me conta uma história aí que o público ainda não conhece da Júlia. Difícil, hein? Ana, Rogério, primeiro agradecer pelo convite, né? Quando vocês me falaram há mais ou menos, acho que um mês que a gente se encontrou, eu disse, não, vamos lá, poxa, vai ser muito legal. E é muito bom ver, né, empresas assim como vocês, que se preocupam tanto em trazer conteúdo, porque isso com certeza é um diferencial. Eu tava aqui nos bastidores assistindo um pouquinho do que vocês estavam gravando antes com o Roger e, nossa, é tão legal, né, ver as pessoas falando com tanta paixão daquilo que elas fazem, daquilo que elas trabalham. Então, parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. Pergunta difícil, né, Ju, a gente falar da gente. Geralmente eu tô do outro lado, tô lançando a pergunta e ouvindo os outros, mas, enfim, como tu já apresentou um pouquinho, né, eu sou a Júlia Sidon Sena Carvalho, tem um nome de 4 nomes, 3 sobrenomes, né, em um nome. É curioso, tem uma história por trás disso. Todos os meus irmãos são Cardoso Carvalho. Então, Bruno Cardoso Carvalho, Joana Cardoso Carvalho, e eu sou a mais nova, né? Meu pai brincava que era o último suspiro. Então, vim 10 anos depois da minha irmã mais próxima de idade. Então, vim, né, aí com essa missão, fui forjada para trabalhar, acho que junto com meu pai, né? E o Sidon vem de uma homenagem para minha avó, e o Sena, acreditem, daí tu queria uma história que ninguém conhece, sim, vou te contar agora. O Sena é uma homenagem para Ayrton Senna. Sim, porque eu nasci em 20 de maio de 1994 e ele, né, faleceu em 1º de maio daquele mesmo ano, e o meu pai, que era muito fã, decidiu fazer essa homenagem. Hoje em dia eu utilizo o Sena, né, no início da minha carreira jornalística eu utilizei mais o Carvalho, e um dia, quando eu era repórter da Record, o meu chefe na época, Felipe Vieira, que hoje em dia está na Band News lá de São Paulo, ele disse, não, a partir de hoje nós vamos usar o Sena. Então, mais uma curiosidade aí que ninguém sabe. Já né? temos duas curiosidades. E você sabe que é engraçado, Ju? O pessoal sempre nos pede, eles querem notícias de bastidores, né? O que acontece nos bastidores? Contem pra gente. Hoje a gente trouxe uma pessoa que tem propriedade pra falar pra vocês os bastidores. Vou falar aqueles que dá, né? Senão vai virar o Léo Dias aqui do Mercado Seguros.
Mas como tu comentou também, né, Ju, eu sou mãe de gêmeas, né, da Marina e da Manuela, de 5 anos. Eu acho que isso é a coisa que mais me define no momento, porque realmente quando a gente vira mãe, a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda na marra, né, muitas vezes a nossa mentalidade. E eu não tenho vergonha de dizer, assim, que mudei e que continuarei mudando, porque eu acho que é isso que faz a gente evoluir, né, enquanto pessoa e toda empresa. Eu me dedico muito ao JRS, toda empresa precisa de um CPF forte, de vários CPFs fortes por trás, né? Com Que legal. certeza. Júlia, entendo, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e eu acho muito legal quanto a gente aprende com eles, né? Então, assim, tu comentou também antes do nosso podcast, a intenção é que a gente aprenda, que a gente leve conteúdo para as pessoas, principalmente para as pessoas terem aqueles insights assim, nossa, ele fez isso e deu certo, vou fazer também. Ou, nossa, isso é horrível, não vou fazer. Então, tu é uma pessoa que anda por todo o mercado de seguro, então tu tem a visão de corretor, tu tem a visão de seguradora, tu tem a visão de jornalista vendo tudo isso. Então, eu acho que esse nosso papo vai ser muito enriquecedor. Então, assim, gostaria que tu contasse pra gente como é que começou a tua trajetória com o mercado de seguro, porque formada em jornalismo, pós-graduada, como é que tu entrou nessa parte de seguro, assim? Conta aí pra gente. Então, essa história, tá, Ju? Essa aí muita gente conhece, mas é sempre legal contar e não tem problema nenhum contar. Eu gosto muito de contar essa história. O meu pai, ele era professor, né, da FUNESEG, então ele já atuava no mercado de seguros há muitos anos da carreira dele, foi diretor da antiga Companhia União de Seguros, né, então ele já tinha toda uma trajetória. E nos anos 2000 ele decidiu que tinha uma lacuna de comunicação, lembrando, né, que os anos 2000 ele não era como é hoje em dia, que a gente tem a informação muito mais na palma da mão e mais difusa. Naquele momento, o mercado ainda não conseguia se comunicar de forma tão efetiva e a comunicação era mais dura. Então, ele percebeu essa lacuna e resolveu fundar, né, na época, o Jornal Regional de Seguros, com um papel que saía tinta nas mãos. A gente tem lá na parede do escritório até hoje essa primeira edição. E quando ele fundou, eu tinha 6 anos de idade, Rogério. Mas eu era muito grudada no meu pai. Então, assim, tudo que ele fazia, eu tava grudada nele. E ele era muito também de trazer junto, né? Então, eu sempre brinco que o primeiro escritório do JRS foi os bancos da Praça da Alfândega de Porto Alegre, porque era onde, né, ele percorria, ouvia, eu lembro que ele tinha um radinho de pilha, ele ouvia o radinho de pilha para ver informações, para conectar com o mercado de seguros. Ele ia nas grandes seguradoras, que antigamente 16 matrizes de seguradoras eram no centro de Porto Alegre, né? E ele também ia nas grandes corretoras, então ele estava sempre em busca de informação para criar o conteúdo daquele jornal que saía então no final do mês, porque no início era mensal, né? E eu sempre junto com ele, meu pagamento, eu brinco que era uma casquinha do McDonald's. Porque, né, com 6 anos de idade, a gente quer um docinho para estar ali junto com ele. Então, eu cresci muito e aprendi muito a partir de assistir, de ver de perto, né, aquela luta dele. Ele é uma figura, eu digo no presente, porque ele vive em nós, né, sempre, enquanto marca, enquanto pessoas. É uma figura muito resiliente, porque pensa, né, Ju, não era muito fácil, assim, né, tu querer fazer uma coisa que ninguém fazia, principalmente aqui no Sul, que o pessoal é mais confiado, como assim, sabe? Então, ele foi muito resiliente nesse sentido, até explicar, né, o modelo que era para agregar as pessoas no mercado de seguros através da comunicação. Então, isso tudo ele foi muito resiliente. E aí, a tua pergunta, né, como que eu caí nesse mercado? Eu caí a partir do momento que eu tava ali junto, assistindo tudo aquilo. Eu lembro que eu ia com ele no Seguro Sem Mistério antes de ser programa de televisão, ele foi programa de rádio. A gente tinha o Seguro Sem Mistério na Rádio Bandeirantes. Em 2003 a gente começou lá. E eu lembro que eu ia junto com ele e eu ficava na parte de fora do aquário, né, do estúdio de rádio. Eu achava muito difícil aquilo que ele fazia, aquelas perguntas, aquela coisa assim de conversar com as pessoas, de extrair das pessoas, né, informações legais, conteúdos legais. E eu disse, nossa, nunca vou fazer isso. E ficava assim, né? Então, minha primeira vontade era de ser fotojornalista, né? Porque até hoje eu gosto. Eu vejo coisas assim, tiro foto e fico atrás. E tenho formação em fotografia também, né? E aí, depois o meu irmão, que é publicitário, também eu gostava muito, que era mais bastidores o que ele fazia. Então, não, vou fazer publicidade. Fiz o vestibular para publicidade, passei em segundo lugar, mas alguma coisa me dizia que não era aquilo ali. Aí o meu pai me disse, não, então faz o curso de radialista, que ele é fora da faculdade, né? São 6 meses e não é atrelado à faculdade de jornalismo. E aí tu decide depois o que tu quer fazer. Meu pai sempre me apoiando, né?
E aí eu fiz, só que na faculdade de radialista, no curso técnico de radialista, tudo é jornalismo. Aí eu disse, eu nem sei fazer outra coisa. E desde pequena eu também escutava muito do produtor que ia junto no Seguro Sem Mistério, né, no rádio, com o meu pai, ele ficava lá na parte de fora, e eu tinha muita mania de anotar as coisas em tópico, tudo eu anoto em tópico, a pessoa falou tal coisa. Então era a mania que eu tinha desde sempre. E ele dizia, tu ia dar boa jornalista. Eu, não, Deus do livre, isso é muito difícil, eu não vou fazer isso, não. E aí, no curso de fotografia também, eu tinha uma colega que era arquiteta, que estava fazendo curso de fotografia para tirar fotos profissionais, né, dos projetos dela. E ela também, vendo a mesma mania, disse, tu deveria fazer jornalismo. E eu, não. Resisti até o final. Quando não teve mais, quando eu vi, né, ali na prática, realmente, que era jornalismo que eu deveria fazer. Tem uma outra história curiosa também que me alavancou para isso, né? Antes da faculdade, quando eu estava ainda na escola, o meu pai ficou doente. E o programa Seguro Sem Mistério não podia não continuar. E aí, meu pai disse não, me preparou durante meses para que quando ele fizesse a cirurgia, uma cirurgia de coluna, então foi programada, eu pudesse assumir a apresentação do Seguro Sem Mistério. Gente, se eu mostrar esses primeiros vídeos pra vocês... Mas, assim, o que me acalenta é que esses dias eu tava num curso do JJ e ele falou, lá em São Paulo, e ele disse, gente, se vocês não têm vergonha do primeiro trabalho de vocês, tem alguma coisa errada. Então, assim, claro, isso foi em 2012, né? Lá em 2012 não era a mesma Júlia, não era a mesma profissional, não tinha o background que tenho hoje, né? E espero que daqui a 10 anos eu também olhe pros vídeos de hoje e sinta vergonha, né? Pra gente poder sempre estar melhorando. Sim, que legal. E, Júlia, qual que é o papel da comunicação dentro do mercado de seguros? O quanto a gente evoluiu já, desde quando seu pai iniciou lá, porque a gente tem hoje com toda a tecnologia posta e com tudo que a gente ainda tem a construir. Qual é o papel da comunicação dentro do mercado de seguros? Essa é uma pergunta muito legal, Ju. Quando eu tenho que explicar o que eu faço para pessoas de fora do mercado, eu sempre tento explicar como se estivesse explicando para uma criança de 3 anos. Eu vou dizer por quê, porque é difícil de explicar. Mas como assim? Tu vende seguro? Não vendo. Inclusive, sou segurada da Sustentária. Então, assim, como assim tu vende seguro? Não vendo, mas muitos dos meus parceiros vendem, as seguradoras, né, têm o produto, aí ensino o funcionamento. E é nesse funcionamento do mercado de seguros que é tão peculiar que a gente acaba vendo na prática, né, a importância da comunicação. Se a gente tem as seguradoras que são a fábrica, que tem o produto, e tem os corretores seguros, né, grandes, como vocês, ou menores, ou médios, enfim, que precisam se comunicar, a gente atua nesse meio para estreitar esses laços entre vocês, para estreitar novidades, enfim. Ontem mesmo eu postei na rede social, né, que a comunicação ela pode transformar, ela é a chave para qualquer sucesso, porque ela pode transformar algo simples, um acontecimento, uma novidade, o que seja, em algo extraordinário. O que vai diferenciar uma coisa para outra é se tu comunicou e como tu comunicou. Então, é isso que a gente defende muito, né? Que a comunicação ela vem para agregar. Então, no mercado de seguros que tem esse funcionamento peculiar, a gente entende que o nosso papel é justamente estar unindo vocês, conectando, agregando vocês, eu digo, né? Todos esses elos do mercado de seguros para que realmente vocês consigam, né? Estar trabalhando numa capacidade máxima. Tu me perguntou se a gente for traçar um paralelo de quando começamos lá em 2000 até hoje. Claro, hoje em dia as informações estão muito mais difundidas, né? Lá nos anos 2000 era muito restrito a um grupo, então a gente atuava mais para trazer essa informação não só àquele grupo restrito, e hoje em dia o nosso trabalho ele muda um pouco. O nosso trabalho de comunicação se a informação está a todo momento em todos os lugares, qual é a informação mais relevante? Qual é a comunicação que tem que, de fato, que interessa, por exemplo, para a Sustentária, que interessa para uma seguradora determinada, sabe? Então, esse trabalho, ele acaba sendo muito mais minucioso, ele acaba sendo mais personalizado, porque eu tenho que entender qual é a característica, né, de cada player, para poder realmente estar entregando uma comunicação que faça sentido. A gente tem adotado no JRS um conceito de brevidade inteligente. Vocês não têm muito tempo mais para ficarem lendo longuíssimos textos com milhões de informações que, às vezes, não interessam para vocês. Então, a brevidade inteligente, ela é um respeito ao tempo que vocês não têm e ela traz a informação que vocês precisam. Eu acho que comunicação é o desafio da nossa geração, eu acho, assim. Eu sempre brinco que lá dentro da Sustentária, parece que a gente se comunica mandando uma coruja para as pessoas. Assim. A coruja com uma carta, e às vezes a coruja tá bêbada, ela se perde no caminho e a comunicação não chega lá.
Dentro da mesma empresa, a comunicação já é um desafio. Imagina, como tu falou assim, são diversos players, seguradora, cliente, corretor, vistoriador, uma série, e vocês se comunicam entre todos eles. Então tu tem que ter uma linguagem que todo mundo consiga entender e que todo mundo consiga... Agora tu falou um ponto muito importante, cada vez a gente tem menos tempo para consumir esse conteúdo, então se conseguir consolidar numa informação mais sucinta, que a gente consiga ler mais notícias, estar mais informado, gastando menos tempo, isso é incrível. E até um fato muito curioso, ontem teve uma seguradora que foi lá no escritório e estava conversando no meio de uma reunião. Ela, vou te contar uma informação de bastidor aí, tal coisa vai acontecer. E eu, sim, tal coisa vai acontecer em tal dia, não sei o quê. Como é que tu sabe? Daí eu, olha, provavelmente eu li no JRS, eu falei para ela. Exatamente isso, porque eu falei assim, não tem como eu ter tido acesso a essa informação de outra maneira, né? Então... acho que eu já posso falar, porque provavelmente quando esse episódio for por ar, essa informação já aconteceu, mas foi a Andressa que nos atende no grupo Yellow, que me falou, a gente vai fechar o bate-pronto e vai abrir o escritório, vai ser na Dom Pedro e tal. Eu falei, já tô sabendo, provavelmente eu vi isso no JRS. Então, assim, essa questão de vocês conseguir comunicar, para nós como corretor, é muito importante, né? E também, vocês também se comunicam com os clientes, isso... A gente também é um desafio muito grande de nós, como corretor, conseguir fazer os clientes entender o seguro de uma maneira mais simples. A gente gravou hoje mais cedo um episódio com uma das nossas unidades, que é tirar o termo complicado. O que é uma cobertura compreensiva, entendeu? Para o cliente é uma coisa muito difícil e para nós corretores é fácil. Então, eu acho que esse papel da comunicação no mercado de seguro é um negócio incrível. E aí eu já emendo a minha próxima pergunta. Mas antes, só fazer um comentário, né, Rogério? Eu comentei que eu sou segurado sustentário, inclusive, esses dias, uma história que ninguém conhece, mais uma. Estamos cheios de cortes. E esses dias, Rogério, olha só, né? Cheguei atucanada em casa, aquela coisa, né? Mãe de gêmeos, uma chuvarada, aquela coisa. E aí estacionei meu carro. Quando eu estacionei, chuvarada pegando, eu fui correndo e eu vi que a porta do meu carro encostou no carro do lado, mas eu juro por Deus, foi só uma encostadinha, não foi uma coisa assim, e tava escuro, já era de noite, né, eu tinha buscado as meninas na escola, saí correndo, peguei as meninas, quando eu faço a volta no carro, vem a moça, tu bateu no meu carro, eu atucanada, eu pensei, tu não viu? Eu sou síndica, que não sei o que, eu disse, nossa, sim, eu disse, moça, tá, olha só, bati no seu carro, mas tu não viu? Eu falei, mas na verdade eu vi que encostou, mas tá tudo certo, a gente vai resolver e tudo mais. Fui lá, me manda foto amanhã. Até, né, fui de boa fé com ela, mas que o certo é tirar foto na hora, né? Sim. Aí eu olhei, assim, vi que era um encostadinho e tal, daí tá. Daí ela me mandou foto no outro dia e tudo mais. Aí eu disse, cara, não vou me estressar. Mandei pra sustentário, o sustentário resolveu pra mim. Eu não precisei me estressar. Vocês têm noção? Sim. Isso foi maravilhoso pra mim, assim, parabéns, né, pro pessoal do atendimento. O nosso trabalho maravilhosos, é esse, né? Assim, super resolveram, já me pediram o contato dela, já resolveram com ela, não me estressei com nada. Já posso olhar pra síndica sem ela me virar a cara no condomínio. Aliás, se estiver assistindo, vai que cai pra ela esse conteúdo, né? Não, nada contra você, tá tudo certo. E ainda era a síndica ainda, né? Não era nem um vizinho. Puxa, quando ela me disse assim, mas tu não me conhece? Eu sou a síndica. Moça, não, desculpa, moça, não participo tanto assim. Eu sou mãe de 2 filhas gêmeas, moça. Eu não tenho. Uma em cada lado, sabe? Segurando no momento de moça. Eu não participo tanto assim nas reuniões. Elas não podem se molhar pra não ficar gripada, porque ela tem que trabalhar. Se elas ficarem doentes, ferrou. As duas juntas. Júlia, mas a minha pergunta era a seguinte. Quando tu começou, era uma vez por mês. Vocês trabalhavam um mês inteiro para gerar um conteúdo uma vez por mês. Hoje é diário. Todo dia de manhã eu chego, abro o meu e-mail, eu tenho uma news de vocês com um monte de informação. Que loucura é essa? Como é que é conseguir produzir essa série de conteúdo todo dia? Conta pra nós um pouco desses bastidores aí, como é que é isso? Não, e a gente aumenta a dificuldade a cada momento, né, Rogério? Eu comentei com vocês agora antes do conceito de brevidade inteligente. Antes era um pouco mais fácil, porque as informações chegavam mais prontas, né, pra gente. Então era uma questão de espelhar ali a informação. Hoje em dia, com o conceito de brevidade inteligente, não mais. A gente tem que trabalhar esse conteúdo para então poder te entregar de uma maneira que seja mais mastigada, vamos dizer assim, né? Uhum. Quando a gente começou, quando meu pai começou, né? Então era um mês inteiro que ele passava ali reunindo as informações para fazer aquele jornal.
jornal. Esses dias eu tive com o César Salti da Icatu, e aí a gente contando, né, sobre esse início, porque ele foi o primeiro patrocinador de JRS, então ele viu tudo muito desde o início. Ele me contou uma história que eu não sabia, né? Ele disse, Júlia, no primeiro jornal saiu até um erro de português na capa. Era uma loucura. Teu pai foi assim, ó. Depois eu até procurei, não chegou a ser na capa, acho que foi no interno, né? Porque a gente tem esse jornal lá, mas ele tá devidamente, né? Emoldurado, então não consigo ver o interno, mas eu acredito ter sido no interno. E hoje em dia, Rogério, claro, a gente tem uma frase estampada na nossa parede lá da redação, né? Que não é à toa, que ninguém faz nada sozinho. Então a gente consegue estar trabalhando tudo isso graças a um time, né? Para eu estar aqui, por exemplo, antes eu fiz um alinhamento, disse para eles, vou estar lá com a Sustentário, mas já mandem, a gente brinca, manda bala, já mandem bala nessas pautas aqui. Então a gente tá sempre com um olho no peixe, outro no gato, né, Rogério? Ontem eu tava em Brasília com a CNSEG, mas tava com um olho aqui também para ver se tava tudo saindo direitinho. Mas graças a Deus a gente tem uma equipe, um time, né, que já cada um já atua na sua função ali para estar trabalhando em cima, né, de todas essas informações. Eu tento deixar as lideranças trabalharem de maneira mais solta, tento não me envolver tanto, né? Porque senão eu vou enlouquecer também, mas no final dá tudo certo. Que legal. Até mesmo para que você possa ter esse olhar estratégico, né, também, sobre a comunicação e sobre os caminhos, né, porque é uma marca muito consolidada, é uma marca de referência hoje a nível Brasil, né? E são muitas frentes. Então, por exemplo, agora a gente está gravando, provavelmente esse episódio já vai ao ar depois de acontecido, mas a gente está prestes a acontecer a próxima jornada de inovação, né? No dia 17 agora de setembro. Conta pra gente como que é a preparação para isso, serão muitos painéis com muitos debates, né? Então, o que tem de preparação antes disso? Então, a maratona está na sua 5ª edição, né? A Maratona da Inovação, e o troféu ele tem 23 edições. O troféu, por incrível que pareça, ele é mais fácil. É mais fácil. Ele é mais fácil, a maratona dá mais trabalho. Por vezes eu até fico pensando, o que eu fui inventar? Porque assim, ele dá muito trabalho, Ju, mas é uma entrega que a gente faz com muito carinho, porque a gente entende que o sul do Brasil, ele é muito protagonista em vários sentidos. Então, a gente parar um momento do ano para, poxa, olhar tudo que está sendo feito, tem sites, né? Eu sempre brinco que se uma pessoa sair da maratona com uma ideia e conseguir colocar em prática, enfim, na sua corretora, na sua empresa, no dia posterior ou na semana posterior ao evento, já vai ter valido. Porque a ideia é essa, né? Fazer com que a gente traga inovações, traga sentimentos, traga insights, para que realmente isso provoque em quem está participando ali coisas diferentes, para que a gente fomente esse mercado, né? A maratona, ela surgiu em 2021. Na verdade, até uma curiosidade, a maratona, ela era do ato de maratonar séries, por exemplo, não do ato de correr. Por quê? A gente tinha o programa Seguro Sem Mistério, né? Já há muitos anos, no Canal 20, e a gente sentia que ainda tinha uma lacuna para trazer a inovação, né? Num projeto especial ou algo assim. Em 2021, a pandemia ainda estava, né, caminhando, a gente tinha as primeiras vacinações e tudo mais, então a gente não podia fazer nada presencial. Então a gente fez uma semana inteira de conteúdos, por isso Maratona da Inovação em Seguros, do programa Seguro Sem Mistério. E para nossa grata surpresa, mais de 34 mil pessoas participaram assistindo naqueles 5 dias de conteúdo. E a gente viu, opa, tem algo aí a ser feito. No outro ano, em 2022, a gente pensou, bom, por que não se testar fazendo em outro local? Em outra cidade, né? Enfim, do Brasil. E aí a gente adotou São Paulo como essa cidade. Fizemos lá, foi um sucesso também, foi muito legal. Mas a gente sentia que, puxa, mas o Sul é tão protagonista, né? Tem outros eventos de inovação que são belíssimos, que acontecem. A gente participa também lá em São Paulo. Mas a gente sente que quando a gente traz para cá, a gente consegue convidar as pessoas dos outros estados a participarem e movimenta quem tá aqui. Então a gente, vamos fazer em Porto Alegre, na 3ª edição. Na 4ª edição, que foi ano passado, né, em função da enchente, a gente manteve também em Porto Alegre. E esse ano acaba que consolidou, porque aí tu perguntou da preparação, né? A gente faz pesquisas. Quando uma maratona acaba, a gente começa uma série de pesquisas para entender o que é o tema que está mais latente. A gente sempre tem um tema, né? O que é a cidade que o pessoal está preferindo participar. Muitas vezes, a gente sempre escuta, né? Foi muito legal aquele evento que vocês fizeram em São Paulo. Por que vocês não fazem de novo?
Claro, isso é um sentimento de alguns, mas será que isso reflete a maioria? Então, para isso, a gente faz as pesquisas para entender o que é mais consenso, vamos dizer assim, né? Esse ano o tema é bem legal, é mundo multigeracional, qual o novo sentido do seguro. Então isso permeia várias discussões. Sim. Por exemplo, convidei o Rogério, mas vai estar de férias, pessoal, mas ele vai mandar um representante da Sustentare para um painel que vai ser muito legal, que vai falar sobre as grandes corretoras de seguros. Então vocês, como grandes corretoras de seguros, o que essa questão do mundo multigeracional ela tem a ver? Né? O que vocês estão atentos tanto no atendimento quanto no produto? Então, tudo isso vão ser discussões, né, que vão estar ali permeando a maratona. Por que dá trabalho? Porque a gente tem que estar ligado justamente nisso, né? O que é o tema daquele ano que faz mais sentido? Quais são as empresas, os speakers ideais para estar falando? Ele tem agenda? O Rogério não tinha, né? Mas a gente não vai desistir ano que vem. A gente vai convidar o Rogério de novo. Então, assim, tudo isso é um grande quebra-cabeça que a gente vai juntando as peças. A maratona, ela tem uma outra perspectiva também, desde a terceira edição. A gente convida palestrantes de fora, pessoas que tenham insights para trazer para vocês, para o mercado de seguros. Então, por exemplo, esse ano vai ter, na parte da manhã, uma masterclass com o Walter Longo. Cara, é sensacional. Ele tem mais de 42 palestras, mas ele fez um alinhamento comigo de 2 horas para entender este mercado, apesar de que ele é conselheiro de algumas seguradoras, né? Então ele entende bem, mas para entender qual era a lacuna que dentro dessa temática de mundo multigeracional ele pode estar trazendo de forma didática. Então ele vai fazer uma masterclass maravilhosa na parte da manhã. Na parte da tarde a gente vai ter até quando já for ao ar, então por enquanto ainda é surpresa, mas quando for ao ar, a gente já vai ter anunciado que vai ser essa semana. A gente vai trazer o Will Weber também, que é um empresário ali da Serra Gaúcha. Ele, enfim, tem vários empreendimentos na Serra Gaúcha, né? Gramado é conhecida por isso, por entregar experiências. Então, ele vai trazer uma palestra que é a Onda da Experiência. É como que vocês, enquanto corretores, enquanto seguradoras, podem entregar experiência. Mas, essa experiência é unânime? Ela vale para cada um? Não, porque a gente tem um mundo com 5 gerações. Então, ele vai trazer também essa reflexão. E para finalizar, a gente vai ter uma palestra do Arthur Gubert, aí uma coisa mais motivacional, né? Que vai ser o poder do sim. Então, ele vai trazer vai levantar um pouco esse astral para dizer para vocês, olha, tudo que vocês aprenderam durante essa maratona, nesse dia inteiro, desde as 8 da manhã, agora vamos botar em prática. Vamos dizer sim para tudo isso. Então, a maratona ela é construída em todo esse pensamento, né, para que a gente possa entregar realmente um conteúdo de valor para vocês. Então, não sei se eu consegui me fazer entender, assim, Ju, da complexidade de tudo. Não, com todo esse conteúdo, eu tô pensando até em mudar minhas férias já. Eu falei assim, já quero ir lá assistir. Eu estarei lá. E aí, Ana, tu vai ter que ir lá, pegar tudo, anotar, depois me contar tudo. Vai estar gravado, Rogério. Vai estar gravado. Vai estar gravado. Os parceiros de JRS vão ter acesso a esses conteúdos. Uma baita ideia isso aí, de estar gravado. Vai. Então, com certeza eu vou assistir depois. Sim. Bom, pegando o tema da jornada, da maratona, acho que é um tema do que eu queria te fazer uma pergunta agora. Multigeracional, né? Eu estava lendo um artigo que nós somos é a primeira vez na história do planeta onde nós temos uma geração que ela é a maior em número, em quantidade de pessoas do que as gerações anteriores. Então, a gente tem hoje a galerinha aí mais nova, que é a maioria dos nossos seres hoje do planeta Terra. Como que foi para você essa questão de sucessão? Quando seu pai, então, iniciou, você estava ali com ele desde o início, mas quando você teve a perda do seu pai, como foi para você essa sucessão de você assumir a empresa? Eu não sei se você já estava à frente da empresa antes do falecimento do seu pai, ou se isso foi pós ele nos ter deixado. Como foi para você isso? Eu tô com carteira assinada no JRS desde 2009, tá, Ju? Então, tô lá, apesar de, né, ter acompanhado desde o início, mas desde 2009 eu tô lá com a minha CLT assinada. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia, numa outra posição, mas enfim, tinha a CLT assinadinha desde 2009. Então, eu participei de vários movimentos, assim, da empresa, né? O JRS que começa lá como um jornal que sai tinta nas mãos e ao longo do tempo ele vai se tornando uma empresa multimídia,
muito disso passou por... Talvez eu não tivesse tanto background na época, né? Mas muitas contribuições que eu dei. Sim, E, tipo, poxa, você faz parte da história será que a gente não disso. faz isso? Será que a gente não faz aquilo? E aí, atrás, hoje em dia tem chat GPT, né, Rogério? É uma maravilha. Quando a gente tem uma ideia, a gente, chat, não sei o que, traga opções. E ele traz. Pô, isso é maravilhoso. Isso não tinha na nossa época. A gente tinha uma ideia e tinha que ir atrás e ver como que dava para fazer, enfim. Então, a empresa, ela foi se moldando nesse sentido, né? Então, eu já estava, claro, na empresa, mas a gente nunca tinha olhado para a questão da gestão. Que daí passa a questão do... enfim, não há vergonha em contar isso. Eu conto isso porque até serve de exemplo, né? O mercado de seguros, os corretores que têm muito essa dificuldade, serve de exemplo para que vocês não passem pelo que eu passei. Então, a gente não tinha um plano para essa questão da sucessão. Embora na cabeça do meu pai ele existia. Sabe? Mas era na cabeça dele. Normalmente é assim. Era na cabeça dele. Não era uma coisa compartilhada, ou uma coisa que estava escrita em um lugar, né? Um planejamento, enfim. E o meu pai, né? Ele tinha muita vida. Ele era muito animado com tudo. Então, realmente, ele faleceu... vamos dizer assim, repentinamente, né? Não era uma coisa que ele estava doente ou algo assim. Então, naquele momento, a gente teve que, se virar. E tem um agravante no bom sentido. Ao mesmo tempo, lá em 2009, que ele falece, né? Repentinamente, eu também estava grávida de gêmeos. Então, foi um turbilhão de sentimentos, né? Mas vamos pegar esse sentimento e vamos olhar para onde a gente pode aqui organizar. Eu escutei, né, de algumas pessoas do tipo assim, agora já agora não vai... Não escutei, assim, diretamente, né? Mas a gente sabe que comentários como esse... Tem mais o ponto idade, né? Quantos anos tu tinha? Tu era bem jovem nessa época. Então, hoje eu tenho não que tu não 26, seja jovem. Eu tinha 26 anos. Mas eu acho que também não é só a questão de idade. Tem um ponto que é muito importante, que eu tenho certeza que você deve ter escutado, que é o fato de você ser mulher. Sim, né? Sim. Aqui dá pra falar, né, de maneira aberta. Mas sim, o fato de ser mulher e de não ter cabelos brancos, Ju. Existe uma questão aí também de idadismo, né? Não que exista um preconceito com os mais novos, isso, não tô dizendo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, claro que impõe menos, muitas vezes, respeito do que o meu pai, que tinha cabelos brancos já na... Não, eu te perguntei isso porque no início, quando eu assumi a Sustentária, eu tive esse mesmo problema. Sim. Porque, querendo ou não, a geração das pessoas que a gente lidava no dia a dia era pessoas mais velhas que a gente. E as pessoas não estavam acostumadas com lideranças de idade mais novas. E tu tem que pegar com toda humildade, né, Rogério? Não, eu não sei eu não lembro se eu contei essa em algum episódio antes, mas eu passei por uma situação muito engraçada. Eu não vou dizer aonde foi, mas foi assim. Eu tinha uma reunião, eu marquei lá 2 horas na reunião em tal lugar, eu cheguei lá na reunião, oi, tudo bem, eu sou o Rogério da Sustentária, eu tenho uma reunião com o fulano. Ah, beleza, senta ali, espera. Eu sentei, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eu vendo a pessoa atrás do vidro, na parede, ali atrás, fazendo absolutamente nada. Aí eu levantei, fui na secretária, falei, olha, eu só acho que demora ainda, porque eu marquei as 2. Ela, não, ele tá esperando o CEO da Sustentária chegar. E eu, pois bem, sou eu. Ai, 1000 desculpas, eu não imaginava que alguém tão jovem poderia ser e tal. Foi lá, chamou o cara veio e pediu 1000 desculpas também. Muito por questão que a pessoa estava esperando uma figura mais velha, uma pessoa que estava representando a empresa. Então, eu te questionei muito isso, porque eu vivi também uma parte disso, e porque o mercado de seguradores são de pessoas mais velhas, que são de gerações diferentes, né? A gente tem tanto isso agora acontecendo com os clientes, mas também com as lideranças das seguradoras também tinha esse problema, né? Então, desculpa, eu acabei te cortando e até te comentando também que aconteceu, assim, mas imagino que tenha sido um desafio, né? Mas um podcast é isso, né, Rogério? A gente vai complementando as nossas histórias e vivências de vida. Mas eu acho que tu já tinha me contado essa história nos bastidores. Eu lembro de a gente ter conversado sobre isso e é exatamente isso. Tu tem que te posicionar muitas vezes de uma maneira mais humilde, por ser mais novo, mas ao mesmo tempo firme, né? Sim. Então, ainda mais quando a gente está representando marcas, por exemplo, como a Sustentária. Então, tem toda uma responsabilidade que os teus pares estão, né, ali contando contigo para isso. Então, eu imagino a responsabilidade que deve ser para ti. E no meu caso, a minha responsabilidade era a minha família, né? Então, eu tinha que representar bem até hoje, né? Eu penso isso, eu falo muito isso, né? Não é eu vencer, é nós vencermos. Então, quando dá certo, todo mundo vem junto, né? Quando dá errado, só eu assumo o risco. Mas a liderança é isso, né, Rogério? Sim, faz parte. Então, é isso. Então, mas, Ju, tu tinha perguntado, né? Dessa questão da sucessão. Tava mais na cabeça do meu pai, mas eu tinha uma vantagem. Como?
eu estava sempre junto com ele, eu conhecia de tudo, eu sabia tudo por dentro, foi muito mais fácil para eu pegar todas as pontas, tanto da gestão empresarial quanto da estratégia, do que íamos fazer e juntar tudo. Então, em questão de 1 ano, o JRS estava organizado. Ele tinha a organização dele, porque ele era, claro, né? É outra escola, é outra geração. Então, ele tinha aquela organização dele, que era a organização eu, empreendedor. E eu peguei essa organização e transformei ela numa gestão, né, mais ampla, enfim, em que cada um tivesse ali, enxergasse as suas responsabilidades, porque isso é uma dificuldade também quando a gente vem de uma empresa familiar. E tem outra dificuldade também, que é sair de uma empresa familiar para uma empresa profissional. Então, apesar do JRS naquele momento ter 19 anos e ser muito profissional no que entregava, a gestão ainda era familiar. Então, tu mudar essa chavezinha foi... Mas deu tudo certo. Cara, como eu, escutando a Júlia falar, faço muito links com o que aconteceu com a Sustentária. Foi muito parecido assim também. O Roger comentou, o Marcelo teve ideia, ele e o Roger executaram, depois entrou o Marcos. Eu tive a sorte que o Marcos preparou a minha sucessão. Mais ou menos como tu, o Marcos estava à frente da Sustentare, mas eu acompanhava. Então eu sempre brincava, porque a gente era a dupla perfeita. Eu tinha as ideias, largava na mão dele, ia lá, e o jeito que ele tem de convencer as pessoas, de falar com as pessoas, acabava executando tudo. Então quando ele falou assim, não, agora é tu e eu tô saindo, foi muito fácil, porque eu já dava as ideias, já sabia como fazer, e eu tive mais essa dificuldade de me comunicar, de conversar com as pessoas e tudo mais. Mas foi uma sucessão já mais programada, a minha, né? Mas essa questão do profissionalismo, assim, de transformar a empresa numa empresa profissional. Cara, ela já era profissional. O JRS já era profissional, a Sustentária já era profissional. Mas, vamos lá, atrás, assim, dos bastidores, tinha muita coisa que não era profissional. Não que seja ruim, mas não era um compliance, como é que era isso, cada um era responsável por esse processo, exatamente. Então, assim, eu vejo muito, assim, as histórias acabam se juntando. Mas tem uma questão, né? Tu já estava nesse meio e tu já queria seguir em jornalismo, já tinha te preparado para isso, por mais que não existia uma história escrita ali, ó, tu vai me suceder ou coisas assim. Tem uma curiosidade, tu já estava preparada. Não te atrapalhando, né? Mas tem uma curiosidade sobre isso. Eu falei, né? Não tinha nada escrito. Mas como eu tava sempre junto com ele, eu tinha até a senha do e-mail dele. Mas a senha era, né, da empresa, enfim, eu poderia também resetar. O que eu fiz? O que eu não sabia, eu olhava no e-mail, como é que ele se comunicava com as pessoas. E aí eu comecei a criar processos dentro daquilo. Eu sabia que em determinada época do ano ele começava a trabalhar determinada coisa, comercialmente falando, por exemplo. Sim. Operacionalmente, como é que dentro do dia ele organizava muitas coisas, obviamente, eu segui, outras coisas a gente melhora. Não há vergonha em dizer isso, porque tudo que o pai da gente quer é que a gente melhore. Então, só não te interrompendo, mas é uma curiosidade, né? Eu fazia isso, eu olhava no e-mail. Eu acho que o processo de sucessão é composto por isso. É uma visão diferente, fazendo a mesma coisa, que com certeza vai fazer diferente e provavelmente de uma maneira melhor. Claro que às vezes a gente acaba errando, tem que voltar atrás, mudar uma coisa ou outra, mas isso faz parte do jogo. A gente vê um problema muito grande hoje nos corretores, e eu acho que a questão da maratona tu vai trazer isso, porque eu vi que tem lá uma parte de sucessão, que é que muitos corretores têm uma empresa, têm uma carteira de clientes, têm um negócio, mas não tem o sucessor. Não tem, por exemplo, os filhos ou a pessoa que queria assumir aquilo ali, tá fazendo outra coisa, trabalhando em outra coisa, ou muitas vezes não quer seguir naquilo ali, né? Então a gente vê isso como um desafio muito grande hoje do mercado de seguro nos próximos anos. Se tu for, normalmente quando eu vou nos eventos promovido por vocês, assim, eu olho em volta e falo assim, nossa, a grande maioria é muito mais velha do que eu. E olha que eu já não sou mais tão novo, eu tô com 33, mas eu olho em volta assim, quem é mais novo que eu aqui? Tem poucas pessoas. Então eu fico pensando assim, como é que o mercado de seguro vai se preparar para essas próximas gerações? Porque no meu ponto de vista, o corretor não deixa de existir no curto prazo, né? Porque tem que sempre dar ali aquela consultoria para os clientes. Como é que tu vê isso? Como é a tua visão assim, da sucessão dos corretores? Porque tu tem contato com muitos corretores também. O que tu vê assim, que vai acontecer? O que os corretores estão comentando? Qual é a tua visão sobre isso? Rogério, eu vou trazer uma visão que não é nem minha, para depois trazer uma visão minha, tá? O Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, ele fala muito que as empresas, elas têm 3 possibilidades. Ou ela vai ser sucedida, ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar.
Então é uma escolha. As corretoras de seguros precisam olhar para isso como uma realidade e escolher qual que vai ser a sua realidade. Ok, eu não quero vender a minha corretora e eu não quero muito menos quebrar. O que que eu vou fazer então? Então eu vou em busca do meu sucessor. Esse sucessor, ele é da família? Ah, ele não é da família, ou melhor, ele é da família. Meu filho já tá dentro, já tá tudo certo, ele gosta do negócio, pegou o gosto, né? Tem muitas que são felizardas nesse sentido. Ou não, eu não tenho um sucessor dentro da família, não é ninguém que queira, né, trabalhar com essa carteira, mas eu não quero vender minha carteira. Então, daqui a pouco, um funcionário, alguém que tu possa tornar sócio, tem que começar a olhar para essas possibilidades, embora, claro, falar, né, de morte, de falta, né, quando a gente não vai mais estar aqui, seja difícil para todo mundo e para o corretor de seguros não é diferente, mas é preciso olhar para isso. Tem 3 possibilidades, gente. É suceder, vender ou quebrar. Se vocês não querem quebrar, vocês têm que começar a pensar ou em vender ou em suceder. Se a sucessão é um problema, qual é a possibilidade para dentro dessa empresa, né? A gente tem muitas pessoas que muitas vezes não são parentes de sangue dentro daquela corretora de seguros, mas são pessoas que estão há anos naquilo, que aquilo é vestir a camisa para ela, né? Que aquilo faz parte da vida dela. Será que não é de olhar para essa pessoa como uma sucessão? Essa é a minha visão, né? Nossa, eu nunca tinha olhado com essa visão de 3 frentes, 3 principais frentes, assim. Eu acho que é realmente isso que Faz todo acontece, faz sentido. todo sentido para mim, assim. A gente, como sustentário, como empresa, está olhando para essa frente de sucessão já há algum tempo. A gente vê que isso é um problema de mercado, talvez que possa acontecer nos próximos anos, mas nem tanto focado em morte, né? Realmente falar sobre morte é um desafio. Na venda de um seguro de vida ou na sucessão de uma empresa, sempre é muito desafio. Mas a gente tem muitos corretores que, desculpa o termo, enche o saco. O cara não quer mais, não quer mais, ele já não aguenta mais ter telefone 24 horas por dia, ou então quer se aposentar, né? Então a Sustentare está vendo essa oportunidade de mercado surgindo aí e já estamos também pensando em projetos para a gente conseguir abraçar a sucessão de uma corretora. Sim. Né? A gente já sabe como fazer, a gente já sabe como vender seguro, já sabe como ter uma empresa de sucesso. Então, a gente já está alinhando um projeto. Então, se alguém aqui que está assistindo esse podcast tem a intenção de se aposentar ou de sair fora do mercado de seguro, a gente pode pensar juntos e fazer um piloto e desenvolver junto essa questão de sucessão. A gente entende que a venda não é o melhor caminho. Porque eu acredito muito que o corretor de seguro, ele não vai falar assim, fala com a Ana Júlia agora, que agora é com ela, porque ela comprou a minha carteira. Ele tem que andar junto. Esse processo de sucessão tem que ser feito por 1, 2, 3 anos, as duas empresas caminhando juntos. E aí, aos poucos, os clientes vão ganhando confiança e assim a gente consegue manter a carteira de clientes por um longo prazo, né? Até porque o relacionamento, ele é do corretor. Né? Mas aí, nesse caso, entendeu o projeto, né? Tem uma pergunta aqui também que eu fiquei curiosa, Fê. Fiquei curiosa. Mas aí, nesse caso, o Sustentare seria um sócio. Então, esse projeto não existe ainda. A gente pode montar junto aqui já. Não, foi exatamente o que eu falei. Assim, alguém que tem interesse nisso, nos procure. A gente junto pode montar um modelo que atenda a necessidade das duas empresas, né? A gente sempre fala, não existe um único jeito certo. Cada caso vai ser um caso. Mas, nas poucas conversas que a gente já teve sobre isso, a Sustentare vai trabalhar junto, lado a lado com esse corretor, fazer toda essa parte operacional do dia a dia e envolver esse corretor única e exclusivamente quando tiver algum atrito com algum cliente que vai perder algum negócio, alguma coisa assim, para ele falar, tô junto, vamos resolver, mas no mais a gente cuidaria de tudo. Né? Da parte operacional. Da parte operacional, da parte da venda, renovação, seguros novos. Então esse corretor seria mais a rainha da Inglaterra, assim, ele seria a figura, continua da corretora lá ainda, mas por trás tem uma equipe fazendo tudo. Então seria a primeira opção, Sustentare seria a sucessão. E no caso, esse corretor poderia ficar mais tranquilo. É um projeto bom, a gente pode incluir aí nas 3 uma 4ª opção. Delegar a Sustentare como mas querendo ou não, é uma sucessora, né? Ao invés de ser uma sucessora pessoa física, assim, porque assim, às vezes a gente acaba focando tanto, mas é a empresa da minha vida, eu vou deixar para alguém da família. Normalmente é a primeira opção, como tu falou ali, a questão de sangue. Mas às vezes, será que a pessoa da tua família que tá ali é a melhor pessoa para seguir esse negócio? Pode ser que tu acaba deixando para ela bote o teu negócio no ralo e aquele negócio acabe. Ao mesmo tempo, será que a Sustentare também é a melhor opção? Por isso que eu digo que cada caso é um caso.
Eu acho que uma corretora que está em Porto Alegre, que tem um modelo home office, é de um jeito que tem que ser feito. Uma corretora que está no interior, que recebe clientes fisicamente, é outro jeito de fazer. Então, eu acho que se alguém tem interesse num modelo como esse, a gente pode construir isso junto. E porque a gente vê que não tem isso no mercado hoje, né? É exatamente o que tu falou, ou sucede, ou morre, ou vende. E a grande maioria acaba morrendo ou vendendo, assim. Só que comprar uma carteira de corretor é muito difícil. Porque tu vai lá, paga, contando com o número de clientes, mas na renovação, aquele corretor não estando mais no negócio, o cliente vai fazer com outro. Porque o relacionamento é muito importante. Então, por isso que a gente fala que se isso existisse, se esse projeto realmente for para frente, a gente conseguir executar ele com algum corretor, é um trabalho a 4 mãos, assim, para que o negócio dê certo. Muito interessante. Vamos anunciar no JRS quando tiver já esse projeto fechado, Rogério. Sim, sim. E é inclusive interessante, a gente já falou disso em alguns outros episódios. O Marcos fala muito sobre isso, né? Que muitas vezes o corretor, quando ele tem sucesso ali, ele é um corretor bem sucedido e tem a sua carteira, né? E a corretora, os filhos vão crescendo e eles vão direcionando os filhos para outras profissões, né? E depois não sobra ninguém para suceder ele dentro da empresa. Ou o que acontece também é que o pai chega tão em casa e descarrega tanto na família. Ah, eu só tive problema hoje. Ah, aquela corretora só me dá dor de cabeça. Ah, porque o cliente X, porque a seguradora tal. E aí as crianças vão crescendo com aquele sentimento de que, opa, eu não quero isso pra mim, né? Porque se meu pai, se minha mãe, enfim, se eles têm tanto problema com isso, eu não quero. Eu quero seguir uma outra profissão que não me dê tanto problema, né? Então, o Marcos comenta muito sobre isso. Eu acho interessante esse ponto de vista também. Mas existe também um outro lado da moeda, né, Ju? A gente vai ter, o Rogério comentou na maratona, um painel sobre isso, né? Que vão ser 3 corretoras convidadas que são modelos de sucesso nesse sentido. Então, já estão na 2ª geração, né? Então, acho que aí aconteceu o exemplo contrário. Sim. Talvez elas viram a realização dos seus antecessores, seus pais, né? E nessa realização eles sentiram parte. Tem uma das corretoras, inclusive, que tem os 2 filhos dentro do negócio. Que legal. Então, isso é uma coisa que a gente vê que muitas vezes, se tu tem um, já é sorte, né? Pô, ter 2. Sim, incrível. Sabe? Então, existem também cases de sucesso nesse sentido. Né? Eu olhando, assim, para pensar rapidamente, não conheço muitas pessoas que sucederam o negócio do pai. Né? Normalmente vai para essa questão, vai fazer outra coisa. Eu, por exemplo, a minha vida inteira, eu nunca quis ter uma empresa. Porque meus pais não tiveram sucesso nas empresas que eles tiveram. Era sempre aquela correria atrás para gerar dinheiro, para pagar os boletos, para pagar fornecedor. E eu sempre pensava, nossa, empresa é uma coisa que não dá certo. Eu não quero isso para mim. E aí, claro, depois que passar o tempo, eu fui vendo a outra realidade, o outro jeito, e acabei entrando no mundo de seguros, que a gente sempre brinca que é um vício, né? Tu entra no mercado de seguros, depois tu acaba não conseguindo ir para fazer outra coisa, assim. Uma cachaça. Vou dar uma de terapeuta aqui agora, de analista, né? Será que é por isso que tu é o cara dos processos, da compliance? Quer ver tudo redondinho? Exatamente. Agora tudo faz sentido, né? Pode ser. Eu Tudo gosto de fez tudo sentido. desenhadinho, É assim, isso um aí, processo pessoal. pronto e tal. Talvez porque tu viu em casa uma situação um pouco diferente, né? Então a gente aprende. Na verdade, eu digo que a gente não aprende errando, a gente aprende acertando. Então, quanto mais a gente acerta, mais a gente quer acertar. No teu caso, tu viu que ter processos, ter compliance, ter tudo redondinho, anotadinho, ia te levar para um sucesso maior. Sim, exatamente. O que a gente traz com esse podcast para os nossos ouvintes é exatamente isso, é tentar compartilhar o maior número de cases bons e ruins para as pessoas ir no caminho certo, assim, evitar os que deram errado e seguir os que deram certo, assim. Isso é muito legal. Ju, eu quero voltar um pouco com você. Eu não sei, na maratona do ano passado eu sei que teve, e aí me corrija se esse ano a gente vai ter novamente. Mas na maratona do ano passado teve um painel ali dedicado às mulheres no mercado de seguros. Por que você trouxe isso na maratona? Esse palco na maratona do ano passado, e por que é importante que isso seja discutido no nosso mercado segurador e na comunicação que envolve o nosso mercado? Boa pergunta, Ju. Ano passado a gente teve, né, um painel ali com a Andréia e com a Patrícia, que são, enfim, executivas, né, do mercado. E ontem mesmo eu tava me lembrando desse painel, porque tem uma curiosidade sobre esse painel. Quando eu tava lá na mediação, né, então eu estava junto com elas ali no palco, e eu me lembro que eu olhei pra plateia e tinha muito mais homem do que mulher. Isso não é comum, sabe? Teve uma hora que eu parei assim e disse, gente,
Vou ter que fazer um comentário, né? Tem muito homem aqui assistindo atentamente, com curiosidade, querendo aprender sobre a trajetória daquelas 2 mulheres que estavam ali. E isso é muito salutar, é muito interessante, né? Porque não é uma guerra de sexo. Na verdade, é a gente querendo o nosso espaço, o nosso respeito, né? Que a gente tem conquistado cada vez mais no mercado de seguros, mas ainda não é uma realidade, Ju, nos cargos de liderança. A gente tem uma maioria de mulheres no mercado de seguros, mas elas ainda não estão nos cargos de liderança em maioria. Apesar de serem, segundo o estudo da FUNESEG, né? Não sou nem eu que estou inventando, mais estudadas, com mais preparação. Então, o que é que ainda não reflete, né? Nesses cargos de liderança. Então, por isso que a gente trouxe na maratona do ano passado um painel sobre isso. É uma briga que eu tenho, assim, muito grande, né? De olhar para a lista de speakers da maratona e muitas vezes não enxergar mulheres. Isso me mata por dentro. Eu quero ver mulheres sempre à frente. Então, claro, a gente tem os speakers convidados e tem os speakers que as empresas definem. Quando as empresas definem, a gente já pede. Manda fulana. A gente já sabe, a gente já meio que direciona. Esse ano, a gente não vai ter um painel específico, porque nós conseguimos ter muitas mulheres aí também, speakers da maratona. Então, não vai ser um painel específico, mas vai ter muitas mulheres aí fazendo parte da programação, graças a Deus. A maratona, eu acho que, além do excelente conteúdo que eu tô me matando por dentro de não conseguir assistir esse ano, eu acho que o network que acontece no dia é muito importante. Assim, a gente vê bastante cargos de gerência assim, das seguradoras presente no evento. Então, às vezes, no meu caso lá, eu aproveito esse dia, tem um probleminha aqui, resolve pra mim, ou me ajuda aqui, ou vamos almoçar junto. Eu acho que o network também é um espaço muito importante no evento de vocês. E qual é que é a tua visão disso? Vocês pensam já de ter esse momento de network, ou vocês querem botar muito conteúdo? Qual é que é a visão, assim, tua dessa parte? Vou até dar um spoiler, mas essa semana também não tem problema. A gente vai ter um espaço de experiências, que a gente chama, né? Que é justamente para facilitar vocês de fazerem networking. Os 2 pilares da maratona é conteúdo e experiência. No ano passado, claro, a gente teve esse espaço de experiência um pouco mais tímido, mas a gente sempre aprende, né? Todo ano a gente vai fazendo melhorias e esse ano vai ter um espaço dedicado só para isso, para que justamente vocês possam ter esse local mais adequado, vamos dizer assim, mais confortável, mais tranquilo, para daqui a pouco dar um toque. Fulano, tô precisando de uma ajuda ali, me ajuda aqui em tal coisa. Ou até mesmo, né, conhecer novas seguradoras. Não é o caso de vocês, tentarem trabalhar com todas, mas alguns corretores não têm essa abertura com algumas seguradoras, precisam conhecer quem tá por trás. Então, esse espaço, ele vai propiciar exatamente isso. Legal. Vai se chamar Café da Capemisa. Legal, um cafezinho sempre bem-vindo. O Rogério que ama café, morrendo, porque ele mais não vai uma estar vez, presente. mais uma vez. Poxa, Rogério, esse tu vai perder, porque vai ter uns cafés assim, ó, diferentes, maravilhosos. Já vou bloquear minha agenda em setembro do ano que vem. Falei que eu sempre tiro férias em setembro. Não, mas eu não sei se ano que vem vai ser em setembro. Vai existir também a pesquisa. Bota lá na pesquisa, bota em outro mês. Pra mudar. Isso. Bom, Ju, de tudo que você percorre, os bastidores, de todo o contato, esse contato incrível que você tem, como a gente já falou, com corretores, seguradoras, todos os stakeholders aí interessados. Como que você enxerga o papel da tecnologia? A gente brincou aí do ChatGPT, né? Como que isso ainda vai, fora toda a revolução que nós já tivemos, como que isso ainda vai revolucionar o nosso mercado de seguros e o nosso mercado de comunicação no geral? Antes de te responder essa parte de tecnologia do ChatGPT, quando tu começou a tua pergunta dizendo, né, que sou uma pessoa que lido com muita gente, sabia que eu sou uma pessoa tímida? Ninguém sabe disso, eu sou uma pessoa extremamente tímida. O Rogério já teve em algumas situações pessoais comigo, ele sabe que eu sou mais na minha, que eu não fico assim também. Então, na vida pessoal, eu sou muito tímida. E isso, claro, não existem 2 pessoas, né, 2 Júlias. Mas na vida profissional, a gente acaba se puxando mais. Se puxando, uma coisa muito gaúcha que eu falei. Se puxando mais pra, enfim, trabalhar essa questão, né? Então, na vida profissional, às vezes, eu ainda tenho dificuldade em função da minha timidez, que eu fico mais na minha, principalmente quando eu chego num local, assim, que eu não conheço tanta gente. Mas eu acho que, de alguma maneira, esse meu jeito também provoca curiosidade nas pessoas. Então, o fato de eu acabar lidando com muita gente, muitas vezes não é porque eu seja expansiva, mas é porque eu vou chegando de uma maneira, às vezes, mais humilde e tudo mais, né? Mas, enfim, só um adendo. Eu não sabia disso. E pra mim é uma surpresa, porque você foi uma das primeiras
pessoas que me acolheu quando eu cheguei no mercado. Com mulher eu tenho mais aqui facilidade. Aqui do Com Sul. mulher eu abraço mais, já vou mais, né? Então, pra mim é uma novidade isso. Tu é uma pessoa extremamente comunicativa, né, Ana? Não tem Sim. como. A gente se conecta com a Ana desde o início, assim, mas não é uma realidade geral, assim, né? Existem pessoas que são mais quietinhas. Mas a tua pergunta do ChatGPT, né? O recado inicial é claro, quem ainda não usa tá perdendo tempo. Porque não tem como. Facilita muito os processos. É o ser humano expandido, né? Os processos que são mais operacionais. A tecnologia, ela não vai substituir. Porque não tem como a tecnologia, por exemplo, vir aqui e fazer um podcast desse aqui, um conteúdo desse nível. Hoje em dia tem até vídeo, né? Que as empresas estão utilizando, enfim, avatares para fazer vídeo e tudo mais. Mas não é a mesma coisa. A gente sabe que, né? Então a tecnologia, ela não é para isso, para substituir. Ela é para te ajudar. É para trazer o ser humano expandido. A gente deu até um exemplo antes, né, Rogério? Hoje em dia tem ChatGPT, eu vou lá e boto, preciso de 10 ideias isso aqui. Pode ser que as 10 ideias que ele me traga, nenhuma sirva, mas pelo menos eu já visualizei. Então, a minha opinião sobre isso, principalmente para corretores de seguros, é que precisam ficar mais atentos ao uso e não tenham medo também de começar a usar. Pergunta para alguma pessoa que sabe que usa mais, como é que é, me mostra, vê outra pessoa usando. Então, comece de alguma forma, porque facilita demais. Principalmente corretores que são mais focados em vendas, dá para fazer alguns processos, o Rogério que gosta muito, alguns processos, deixar definido ali, pedir ajuda do chat para definir tal estratégia ou tal processo. Então, quem ainda não usa, eu recomendo que comece a usar. Ontem aconteceu uma situação muito engraçada. Uma das nossas unidades me mandou: Rogério, dá uma olhada nessa resposta aqui que o ChatGPT me mandou e o áudio que a comercial me mandou. Quem tá certo? Aí eu falei, cara, então, o ChatGPT costuma ser bajulador. Diz pra ele que ele tá errado e diz o que tu acha que é o certo, que provavelmente ele vai concordar contigo. E aí ele me mandou o print depois. Tu tem razão, agora fiquei mais na dúvida ainda. Então, assim, acho que todo mundo tem que usar, sim. É uma ferramenta incrível. Na parte de venda, ela pode ajudar muito, tipo assim, tu falou com o cliente te respondeu. Cara, copia a resposta do cliente, joga lá e fala assim, me dá um contra-argumento para isso, e ele vai te dar sugestões de como explicar melhor pro cliente. Tu ganha muito tempo, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado. Não dá pra tu confiar cegamente. Até que agora tem uma mensagenzinha lá embaixo. ChatGPT pode cometer erro, cuidado com a resposta. Então, assim, é uma coisa que tem que ser usado com cautela, mas eu acho que sim, tem que ser usado por todo mundo. Com responsabilidade, né, Rogério? E é o que eu disse, né, muitas vezes, eu não uso ainda, eu usei muito pouco. Pergunta pra quem tu sabe que usa mais, assim. Por exemplo, agora tu deu um exemplo maravilhoso, né? Tu foi lá e disse, olha, ele é vagilador, calma. Então foi um insight que a gente não ia aprender com o ChatGPT. A pessoa aprendeu contigo, que tem a experiência do uso, né? Ele normalmente, se tu direcionar ele pra uma resposta, ele vai. Então ele é meio bajulador. Tem gente que tá usando agora até pra fazer terapia, né, Rogério? Como é que faz? Autoterapia. Como é que a gente faz terapia no ChatGPT se ele não nos critica? Já tá sempre certo? Tem que dizer, a partir de agora, me critique que eu vou continuar a conversa. Daí ele vai te criticar. A dica do Rogério pra como fazer terapia no ChatGPT. O que tu vê de mudanças no mercado de seguro aí pelos próximos 5, 10 anos, assim? Tu acha que continua na mesma coisa? Alguma coisa vai mudar muito expressiva? Porque eu sei que tu participa de eventos em seguradoras, estava ontem em Brasília num evento, tem a nova lei de seguro entrando aí. Qual é a tua visão do mercado de seguros aí 5, 10 anos pra frente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta que para cada pessoa que tu perguntar vai ter uma visão diferente e não existe uma resposta certa. Talvez seja a resposta certa seja um apanhado, né, de um pouquinho de cada visão. Mas eu participei em maio de um evento em São Paulo que a CNSEG trouxe um futurista. E eu achei muito interessante, assim, a palestra inclusive foi em inglês. Tinham muitos detalhes, ele falava bem rápido, assim, porque o sotaque dele era mais de Nova York, então eles falam mais rápido. Mas foi muito interessante alguns insights que ele trouxe. Por exemplo, para a seguradora que trabalha muito com seguro alto, será que daqui a 10 anos o carro vai existir? Ou as pessoas não vão parar de dirigir? É um questionamento que ele trouxe. Parece meio utópico, de tipo assim, jura, carro é paixão do brasileiro, não vai deixar de dirigir o carro, né? Mas teve outras coisas que a gente achava utópico que aconteceram no passado. São realidade hoje. Que hoje em dia são realidade. Então, ele traz, esse futurista, ele trouxe eu tô dando um exemplo dessa provocação. Ele trouxe outros também, mas ele trouxe esse exemplo porque esse exemplo me marcou.
A gente tem um mercado em que seguro alto é uma realidade maior, em detrimento, apesar que o seguro de pessoas passou, mas a gente tinha até pouco tempo o seguro alto como uma realidade maior, como uma realidade que o segurado entende de maneira mais fácil. Ele não vai comprar um carro e sair da concessionária e pensar, não, vou fazer seguro isso aí. Não pensa. Mas ele sai da maternidade com o filho dele sem uma providência. Então é uma realidade mais factível para o brasileiro. E aí vem um cara lá dos Estados Unidos e fala que daqui a pouco as pessoas não vão dirigir mais, isso muda totalmente o risco. Então a provocação dele foi mais nesse sentido, né? Para as seguradoras e para os corretores. Se daqui amanhã, se parar de dirigir, os carros vão ser todos autônomos, o que vai ser feito? Que risco é esse? Porque daí o risco de acidente, vai ser da pessoa que está dentro do veículo, vai ser do fabricante que fez o software, vai ser do cara que está sentado na frente do volante. São muitas. Tudo isso muda, né? Então, se a gente for pegar e olhar, cara, 3, 4 anos atrás, carro elétrico. Não tinha quase nada. E agora, entrada dos chineses, BYD, Haval. Já vê que na rua tu já vê bastante. Pelo menos aqui em Porto Alegre tu enxerga bastante, assim. Na rua aqui do estúdio eu vi 2 estacionados. O meu e do Roger. Aí eu fiquei pensando, deve ser do Rogério. Sim. E aí, cara, todas as assistências de condução e tudo mais. Então, assim, já tem nos Estados Unidos, com esse cara de lá, tu vê já várias empresas já com carros autônomos. A Tesla agora iniciou no Texas. Eles têm o Robotaxi, que é um carro da Tesla, que tu pede tipo um Uber, e não vem um Uber, vem um carro dirigindo sozinho. Sim. E eles, inclusive, agora no mês passado, fizeram a primeira entrega de carro autônoma. O carro saiu da fábrica e já foi dirigindo sozinho até a casa do cliente. Não teve uma concessionária, não teve nada. Então, o cliente comprou pelo aplicativo ou no site, o carro foi fabricado exatamente com as características que ele pediu, saiu da fábrica, parou na frente da casa dele. Então, assim, vamos lá. É uma coisa que vai acontecer, acredito eu. Talvez não tanto no curto prazo. Mas a gente tem questões que podem mudar com a assinatura de alguém. Então, por exemplo, no Brasil, o seguro de terceiros não é obrigatório. Mas a gente tem vários outros países no mundo que o seguro de terceiro é obrigatório. Do mesmo jeito que o DPVAT deixou de existir do dia para a noite, o seguro de terceiro pode passar a ser obrigatório do dia para a noite. E aí você consegue imaginar a redução dos prêmios que vão acontecer num seguro total hoje, porque o cliente já vai ter o seguro de terceiro. Então, assim, são coisas que podem mudar muito rápido, né? Então, o pessoal tem que talvez sair um pouco do seguro do carro, olhar seguro de casa, seguro de vida, equipamento rural, plantio e diversas outras coisas. Assim, o consórcio está muito em alta. Lá na Sustentar a gente fala bastante em consórcio, as taxas de juro alto que estão acontecendo, assim. Então, a gente sempre tenta perguntar e ter essas diversas versões, como tu mesmo falou, que cada um vai trazer uma versão diferente, pra gente ficar pensando e matutando aí o que os outros estão vendo, né? Trazendo reflexões, né, Rogério? Porque muito dificilmente o mercado de seguros ele vai deixar de existir. Sempre vai ter um risco para cobrir. E essas... trazendo para um outro viés, né? Essas discussões que estão se trazendo, que estão muito atuais agora da questão da resiliência climática, é uma questão que o mercado ele está se antecipando, porque a gente está começando a ver que existem pelo menos 4, vocês sabiam? É um dado, pelo menos 4 situações climáticas por dia acontecem no Brasil. Nossa. Claro, não de magnitudes como foi a enchente aqui do Rio Grande do Sul, mas elas acontecem. Como que o mercado de seguros, né, ele tá olhando para tudo isso? Porque é o risco que tá mudando. O Brasil não tinha até pouco tempo grandes catástrofes. Agora passou a ter. Então a gente não pode ficar parado, né? Como diz o presidente da CNSEG, o Diogo Oliveira, a inanição será severamente punida. E o mercado não está parado nesse sentido, ele está olhando para isso, né? Então isso também entra no que vai ser esse seguro daqui a 10 anos. Agora está se discutindo a questão do seguro catástrofe obrigatório. Ontem, estava lá em Brasília, sentado do lado do Roberto Santos, ex-presidente da Porto, ele vira para mim e disse, Julinha, o que tu acha da criação desse seguro catástrofe? Eu olhei para ele e disse, o senhor é que tem que me dizer. Eu acho fantástico, mas eu acho que o mercado, né, tá buscando uma solução para realmente tornar que isso seja uma realidade. Eu brinquei com ele, né, o senhor que tem que me dizer, porque ele é diretor-presidente do conselho da CNSEG, né, então, obviamente, ele tá por dentro de tudo. Das discussões. A gente, não necessariamente quem tá nos assistindo é do Rio Grande do Sul, mas a gente aqui no Rio Grande do Sul tá sendo bem impactado. Parece que até mais do que os outros estados por essas condições climáticas, né? Até
há um tempo atrás, não sei quanto tempo a Ana pode me dizer. A gente estava sentado no escritório ali, aqui em Porto Alegre. A gente, não sei se quem sabe, o escritório da Sustentar, ele fica na Ipiranga 40, que é bem na orla do Guaíba ali. E aí eu tava numa reunião e aí começou a do nada dar um vento, né? Assim, as árvores lá embaixo chacoalhando. Nós estamos no 13º andar. E aí daqui a pouco eu vejo um movimento de todo mundo na sala se levantando. E eu, só um minutinho, eu tava em reunião com uma pessoa de São Paulo. Aí eu levantei. Quando eu levantei eu senti, nossa, tô meio tonto. Que coisa estranha. Eu falei, gente, alguém mais tá sentindo isso? Aí a Ana falou sim, e o Lunildo falou assim, sim, o prédio tá chacoalhando. Aí eu só voltei do computador e falei, cara, eu tenho que desligar, tá acontecendo um problema aqui, depois a gente fala, tchau. Fechou, tipo, vamos descer, gente, vamos descer. O copo, assim, o copo. Vamos descer, todo mundo, bora. E aí uns, não, mas eu levo o notebook, eu não levo. Falei, gente, só corre para as escadas e desce. Que pânico. Literalmente, o prédio estava chacoalhando. Aí a gente desceu. Chama o elevador. Não, vocês não estão entendendo. O prédio tá chacoalhando, é de escada. Todo mundo de escada. E chegamos no andar 6, tinha uma senhorinha com problema na perna, trancando a escada. E a gente, a senhora pode, por favor, ficar num cantinho só pra gente passar. Aí aquela, né? Tu chega lá embaixo, tu sai pra rua, tu fica dentro do prédio, o prédio pode cair, não pode, foi um pânico meio que geral. E a gente começou a ver os vídeos no grupo do condomínio. A galera que tava no andar 23, as luminárias chacoalhavam. E aí, cara, isso é uma coisa que não acontecia antes, sabe? E a gente começa a ficar impactado. Então, a gente teve aqui enchentes, a gente tá cada vez com vendavais mais fortes. E se isso tá impactando a nossa vida, que trabalha no escritório, imagina quem trabalha no campo, assim, então... Equipamento rural, silo, plantio, isso deve ter sido uma coisa muito afetada. E a gente aqui no Rio Grande do Sul acaba percebendo bastante isso. Eu acho que é uma questão de localização, vem uma umidade da Amazônia, frente fria vindo da Argentina, e a gente acaba sentindo muito isso. E essas discussões são muito importantes, porque às vezes alguém que está lá em São Paulo não está vendo isso. Foi muito engraçado, mais um caso só antes de passar a próxima pergunta, é que lá na Unidade de Triunfo, que é de onde eu sou, a gente tinha uma cliente que se mudou para Bahia. E a gente renovava o seguro dela residencial todo ano, e a gente foi renovar. Ela pediu um endosso de substituição de endereço, a gente foi substituir. E a gente foi repassar com elas as coberturas, né? Então tu tem 500 mil de incêndio, 30 mil de vendaval. Ela, não, pode tirar. E a gente, como assim pode tirar? Não, aqui na Bahia não tem vendaval. Tem que botar aí queimada. Então, o Brasil é tão grande que a gente tem visões muito diferentes, né? Que a gente tem que, às vezes, botar essas discussões em pauta para que alguém do Nordeste perceba que aqui tem enchente, que aqui tem vendaval, e essas mudanças de seguro aí consigam contemplar todo o nosso país, né? Mas, Rogério, uma pergunta, tá todo mundo bem, né? Na Sustentar? Não, todo mundo bem, foi só um susto. O pessoal aqui, né? Não, ninguém mais voltou para a sala naquele dia, todo mundo foi embora. Mas naquele dia, certo. depois a gente voltou. Mas foi uma situação muito estranha, assim. Eu nunca tinha passado por aquilo. Foi uma situação inédita e a gente não tá preparado, né? Pra isso. Foi novo. Foi que nem através do alarme de incêndio que disparou. Sim. Disparou o alarme de incêndio e a galera, tipo, tranquilaça. Pensando que era Não, deve ser teste. Eu falei, e se não é teste? Entendeu? E aí continuou. E aí continuou mais um pouco. E aí a gente começou... Acho que talvez não seja teste. Não, e aí é aquela clássica assim, leva o notebook. Sempre tem alguém que quer levar o notebook, né? O pessoal é meio workaholic, assim, lá na empresa, que eu bom, acho. Eles estão comprometidos. E aí é tipo assim, vamos de elevador, vamos de escada, sempre, a gente já teve uns 2 sustos de alarme, agora eles avisam no grupo quando é teste. Sim. Mas antes, assim, não, mas sai correndo ou não. Eu vi que a turma é boa. Nas 2 situações, a pessoa estava preocupada com a entrega, entendeu? Pior que foi essa levar mesmo. o notebook e o celular. Sim. Ju, queria entrar agora, a gente já tá se encaminhando pro final, mas acho que a gente não pode deixar de comentar, porque a gente agora também tem um debate muito latente sobre a regulamentação das associações de proteção veicular, né? Como que você tá enxergando isso com os players, principalmente de seguradoras, né? Porque, querendo ou não, para a parte de comunicação também é uma oportunidade, né? Dessa galera que tá vindo. Eu até participei 2 semanas atrás do 3º Seminário de Inovação e Tecnologia lá em São Paulo, na ENS, na Escola Nacional de Seguros, e eles trouxeram um dado que me alarmou. Eu não tinha conhecimento do impacto que isso vai ter no nosso mercado até então. Nós temos aí algo em torno de 180, 190 seguradoras autorizadas a operar dentro do Brasil, e só no cadastro das associações que foi realizado, eles tiveram mais de 2.700 associações cadastradas.
Então, é um temor que, querendo ou não, se espalha entre os corretores, mas eu fico imaginando tanto de oportunidade que a gente pode ter nessa nossa nova realidade, porque sim, será uma nova realidade a partir de agora. Você tem escutado sobre isso com as seguradoras e também com os corretores? Mas por que tu acha que é um temor? Do corretor de perder, né, lugar, ou, na verdade, o novo, ele sempre causa essa estranheza. Então, justamente, acho que parte de nós tentar entender e entrar nesse universo para identificar as oportunidades. Mas, pelo que eu tenho visto, é uma percepção de temor, principalmente das nossas unidades, o que trazem pra gente. Então, tem sido uma parte da gente tentar desmistificar esse O temor. pessoal tem medo do desconhecido, né? E por muito tempo, e ainda acontece, os corretores falam mal da proteção veicular para os clientes e tal. Eu acredito que são produtos diferentes, são coisas diferentes. Não existe certo ou errado, desde que a venda seja feita da maneira correta, né? Eu acho que muito se falou mal em função de que vendia-se proteção veicular como se fosse seguro. Mas não é. É um outro produto, uma outra coisa. Tanto é que eu também tenho um dado, eu não sei exatamente, mas proteção veicular vem muito do mutualismo também, assim. E acho que é França que eu vi um estudo que lá 55%, se eu não me engano, não tenho certeza desse número, tá? Eu sou um pouco chat GPT, às vezes dou umas informações erradas. Mas me surpreendeu que era um percentual muito grande, eu acho que era 50 e poucos por cento das proteções dos veículos e das residências eram com cooperativa, com associações, né? E no Brasil isso não é comum, isso sempre foi muito criticado pelo mercado de seguro, né? Por essa questão do diferente. Qual é o teu ponto de vista disso? Eu perguntei por que, Ju, tu considerava um temor por parte do corretor, porque na verdade agora se abre mais opções, né? Sim. O corretor que tinha aquele cliente que não se adequava em nenhuma seguradora, agora ele pode trabalhar com uma associação, claro, que seja séria. Então isso também vai passar por observar se essa associação ela tá cadastrada no SUSEP, se ela tá redondinha. Ainda, né, vai ter as regras do jogo, então a gente sabe que dessas mais de 2.000 que se cadastraram, não são todas que vão continuar conseguindo operar. Então, sim, é um número alarmante, mas é um número que está caminhando para a regulação definitiva. Perfeito. Porque a regulação, ela existe, mas ela ainda não é definitiva, porque essas regras ainda estão em adequação. Eles têm, né, os 180 dias, se eu não me engano, para se adequar, enfim. Será que essas 2.000 elas vão conseguir? Dificilmente. Vão apresentar produtos, né? Dificilmente. E aqui não é um exercício negativista, é uma realidade. A gente sabe, se a adequação ela existe é porque realmente precisa ter parâmetros. E essas regras do jogo para as associações são diferentes do que as regras do jogo para as seguradoras. O que isso está nos dizendo? Que vai ter cliente ideal para a seguradora e vai ter cliente ideal para a associação. Então, eu acho que por parte do corretor, ele tem que... Eu sei que é difícil muitas vezes, mas ele tem que tentar enxergar de uma maneira diferente. Por quê? Porque já é uma realidade, não de agora, de muito tempo, e é por isso que a SUSEP vem e regulamenta isso. E te digo mais, Ana e Rogério, algumas associações que já trabalham de maneira séria há muito tempo estão pedindo por essa regulamentação há muito tempo. Outras associações entraram com um pedido para virar seguradora. Por quê? Porque elas são tão sérias e tão grandes que não faz sentido continuar na regra do jogo da associação. Então, isso é uma coisa que o mercado vai, perante o que a lei está apresentando, ir se organizando. Ainda vai demorar um tempo, claro, o corretor precisa ficar atento ao que de fato é sério, ao que de fato é redondo, né? Para poder enxergar isso como mais uma opção para ele oferecer para o seu cliente. Mas do ponto de vista das seguradoras, claro, existia antes um temor muito maior, né? Do tipo assim, eles estão trabalhando algo que não é o que a gente faz, a gente tem muito mais, tem que, enfim, garantir reserva técnica, tem toda a questão que a gente sabe que torna uma seguradora regulatória. A seguradora tinha uma regulação que ela tinha que seguir e os caras não tinham, né? E os caras não tinham. Mas a partir de agora eles têm também, claro, com uma regra do jogo um pouco diferente dentro da realidade deles, mas isso traz também para a seguradora um conforto, né? De poder dizer, não, o nosso produto é assim, claro, existem outros produtos. Ontem até estava conversando com um amigo meu
que ele tem uma BMW, enfim, e se viu lá empenhado. E aí eu perguntei pra ele, tá, mas qual é a seguradora? Ele disse, não, ele não falou que não era seguradora, ele respondeu assim, a seguradora é o nome tal. Eu falei, tu sabe que não é seguradora? E ele disse, não, eu sei, mas eu pesquisei bastante, eles são sérios. E de fato, essa associação que ele tava falando, de fato, era muito séria. E aí ele me deu a explicação, né? Não, a seguradora, meu carro não dava e tudo mais. Aí eu optei por fazer com eles, porque eu sabia que também eram sérios. Então existem várias situações, o mercado, o Brasil, ele é muito plural. Então, o que eu vejo, assim, é que existe sim um receio, tá? Eu te respondendo, Ana. Existe sim um receio, mas existem players desse mercado que eles vêm para realmente se mostrar complementares. Muitos deles com uma atitude mais humilde, né? De dizer assim, olha, a gente não tá aqui para fazer rouba-monte, a gente tá aqui para oferecer uma opção. E aí, uma dica que eu digo para os corretores é que comecem a olhar para isso também. Não estou dizendo, comece a oferecer proteção amanhã. Não estou dizendo isso. Mas que comecem a olhar também, porque como agora estamos, né, eles estão regulamentados, o próprio consumidor vai passar a questionar vocês sobre isso. Mas esse seguro aqui, não encaixa no meu orçamento. Não vamos dizer caro, né, Rogério? Porque não existe isso de barato ou caro, mas não está encaixando no meu orçamento. Será que não pode ver para mim uma opção tal? É melhor que o corretor já esteja organizado nesse sentido do que depois ele perca aquele seguro para uma pessoa que nem é corretor de seguros, mas que está vendendo uma associação lá que talvez não seja séria. Vocês são a autoridade para saber se aquilo é sério ou não. Claro, não vai vir lá o cliente e dizer assim, na associação tal, que a gente sabe que não cai de pé o negócio, entendeu? Vocês são a autoridade para dizer, não, mas olha só, é que tem esse diferencial, não sei o quê. Daqui a pouco ele até vira pra ti e diz, não, Rogério, então vou dar um jeito aqui no meu orçamento, vamos continuar com a seguradora, porque eu prefiro. Mas pelo menos tu conversou com ele, tu fez o papel do corretor, né? Que é dizer, na Maratona da Inovação a gente tem como convidado uma associação para que vocês conheçam, é uma associação que a gente já acompanha há muitos anos, sabe da seriedade, então para que vocês corretores possam estar conhecendo um pouco mais, né? Desse viés mais humilde, que é complementar e não roubar o espaço de nenhuma seguradora. Que legal, era exatamente isso que eu... eu acho que assim, no momento que eles não eram regulamentados, estava comparando coisas completamente diferentes, falando que era a mesma coisa, né? Agora que eles passam a ser regulamentados, e sim, tem esse prazo que a gente tem que esperar ajeitar a carga das melancias, como dizem, para que fique realmente os bons e organizados regulamentados. Eu acho que não vai deixar de existir os não regulamentados. Eu acho que vai continuar existindo. E aí sim parte muito do corretor e do cliente pesquisar e estar por dentro. Tem que estar atento. Atento. E principalmente porque tu falou que o Brasil é muito grande, tem muitas coisas diferentes, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes acabam não comprando um tipo de proteção, e aí eu não falo mais em seguro, não tem nenhum tipo de proteção porque o mercado que existia há 3, 4 anos atrás, não conseguia fornecer uma proteção para ele. E talvez esses caras, eu sei porque eu também não estou muito por dentro desse assunto, possam ser um novo player, uma nova opção que se adeque ao que o cliente está precisando naquele momento, ao custo que ele está precisando. E tudo isso começou com a questão dos caminhoneiros, né? Sim. Então, assim, as seguradoras foram deixando tão restritivo a aceitação de seguros de caminhões que esses caras tiveram que procurar uma outra solução. E é exatamente isso que é o core de uma associação. É todo mundo que tem a mesma atividade, o mesmo fim, se juntando para conseguir fazer uma proteção. O que acabou se perdendo um pouco no Brasil, onde já não era caminhoneiro, fazendo seguro de Uber, fazendo seguro de um monte de coisa junto. Então, tu abre um pouco do como é que deveria ser. Porque voltando a esse exemplo que eu falei lá da França, lá é assim, os taxistas se juntam e tem um grupo de taxistas que fazem o seguro deles. Aí os caminhoneiros fazem o deles. No Brasil essa coisa meio que se perdeu. E que ótimo que está vindo essa regulamentação agora para poder organizar a casa. E aí sim, acho que nada impede de nós corretores começarmos a olhar esse outro tipo de proteção como uma opção também para os nossos clientes. Principalmente aqueles que hoje não conseguem ter seguro. Acontece muito. Veículo de leilão, veículo rebaixado, Uber. Então, assim, tu vê que esses caras entraram muito aonde o mercado de segurador não quis entrar. Uhum. Então, começa a surgir aí, é uma oportunidade que tu não tem dentro da carteira e tu pode começar a querer abraçar.
E assim, Rogério, só reforçando, eu por esse motivo, eu não acredito numa realidade em que esse mercado ele vem para roubar o cliente que já é da seguradora. Eu não acredito nessa realidade. Porque eu acho que é complementar, ele não é rouba-monte, né? Eu não tô aqui, enfim, com outras regras para querer roubar. Então, não, isso inclusive é uma conversa que eu já tive com vários seguradores e muitos têm essa visão também. Não, a gente enxerga que é outro produto. Tá tudo certo. Alguns não, alguns são um pouco mais céticos, mas isso faz parte, né, do negócio. Agora, por parte do corretor, o corretor, ele, como eu disse, ele deve estar atento às quais são sérias, mas ele pode chegar daqui a pouco na conclusão de que não quero ter Não é essa pra mim. opção, não é para mim, é um outro produto, vai me dar dificuldade aqui para lidar, eu não tenho cliente para esse tipo de produto. Ok, Certo. tá tudo certo, né? Então, eu acho que parte do corretor também fazer essa análise. Eu acho que as seguradoras acabam não tendo tanto medo de perder clientes para as proteções veiculares, porque, cara, a seguradora tem um investimento milionário em sistema, pessoas, processos, atendimento, de anos sendo evoluído. É muito difícil uma proteção veicular dessa surgir do nada e conseguir competir com um gigantesco, como uma seguradora é. Então, por isso que eles estão comendo pelas beiradas, pegando o que as seguradoras não pegam, porque se eles tiverem que bater de frente mesmo, acho que eles não teriam como fazer isso de maneira tão rápida. Então, acho Não que por isso que teriam até que as fôlego, né? seguradoras Por todo estão um mais background. tranquilas, assim. Sim. Tem dois conceitos que a... Pergunta polêmica, né? sim, mas é importante, né, Eu acho que não tem certo e errado. esse debate. Tem dois conceitos que a professora Angélica Carlini usa que eu acho muito interessante. Que primeiro é que, na verdade, não é o mutualismo, é o cooperativismo. Isso aí. Né? Que as cooperativas conseguem alcançar, de fato, o sertão da Bahia, o Brasil profundo, que não tem acesso a uma apólice de seguros regular que é comercializada numa grande capital, por exemplo, né? E uma outra coisa que ela fala que eu acho interessante é tratar desigualmente os desiguais, né? Então, sim, as cooperativas serão tratadas e serão regulamentadas e terão leis de acordo com o produto que eles têm a oferecer. Eu acho muito interessante esses conceitos, justamente para que deixe claro essa posição de não rouba-monte ou de não roubar ali um segurado que é de um produto tradicional para um outro que está surgindo como uma nova opção, certo? Na minha opinião, essa regulamentação, ela tem que ser uma vitória para o mercado todo. Sim. Tanto para as associações que trabalham de maneira certa, né, que queriam isso, quanto para as seguradoras, para os corretores, porque agora a gente tem mais clareza, Sim, né? Claro, sem ainda dúvida. está se caminhando para isso, mas como tu comentou, né, dessas 2.000, a gente sabe que provavelmente nem todas vão cair de pé após as adequações, mas pelo menos tem clareza, pelo menos se sabe, né, quem é regulamentado pela SUSEP, então, na minha humilde opinião, é salutar. É isso aí. Ju, vamos nos encaminhar para o final. E aí nós temos aqui 3 perguntas. Que também, às vezes, geram um pouco de polêmica, mas faço questão também de fazê-las. De frente com a gente Ana. a gente sempre encerra os nossos episódios com essas 3 perguntas, porque para ter pontos de vista diferentes dos nossos convidados. Nós já tivemos aqui diversas respostas, e aí eu quero ver Ai, que medo. como que você coloca o seu ponto de vista. Então, para começar, por todas as suas andanças, o que todo corretor de seguros ele precisa escutar, mas nem sempre a gente tem coragem de dizer? A comunicação é a chave. Ela vai transformar algo simples em algo extraordinário. Ótimo. Boa. Você sabe que a gente fez Nós tínhamos uma psicóloga que acompanhava a gente lá na Sustentare, e teve uma coisa que ela me ensinou que eu vou levar para a vida. Porque até então eu sempre... Na verdade, é um ditado que sempre se diz popularmente. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende, né? E aí um dia ela trouxe pra gente numa atividade em grupo que, pelo contrário, você é responsável pelo que você comunica e pelo que o outro está entendendo da sua comunicação. E eu lembro que o dia que ela colocou isso no grupo, na roda, a minha cabeça literalmente explodiu. Foi um divisor de águas para mim no quesito de entendimento de comunicação. Então, eu concordo com você, a comunicação é a Tem um chave. sociólogo francês, Dominique Volton, que ele fala, né? Comunicar não é informar. Então, qual é a diferença? Quando a gente informa, é isso que ela falou, né? Eu tô trazendo aqui, como tu vai entender,
não quero nem saber. E a comunicação, não, ela é bilateral. Então, eu tô trazendo pra ti, mas eu tô preocupada em te escutar também e entender o que tu percebeu sobre isso que eu tô trazendo. Por isso que eu digo que a comunicação é a chave. E isso abre um leque pra várias coisas, né? Tu perguntou, muitas vezes a gente não tem coragem de falar pra aquele corretor. Eu vejo corretores que estão com um processo de vendas extremamente defasado. E processo de venda é puramente comunicação. Às vezes eu não tenho coragem de falar pra ele, mas eu observo. E nessa linha, o que toda seguradora precisaria escutar e a gente muitas vezes não tem coragem de dizer? Parem de tentar criar um cliente pro teu produto e comece a criar um produto pro teu cliente. Nossa, essa foi boa. Muito Nossa, bom. essa foi muito boa. Acho que é autoexplicativo, eu nem vou precisar aqui de Comentários. de comentário. E por fim, mas não menos importante, o que todo cliente precisa escutar, nos colocando também, né, na posição de cliente que encostou lá a porta no carro da síndica, o que todo cliente precisa escutar e muitas vezes a gente não tem coragem de dizer. Putz, essa é difícil. Essa foi a mais difícil. Ou pode pensar como um cliente teu lá também. Todo cliente precisa escutar. Tá. Eu acho que todo cliente, vou pensar num cliente do JRS, tá? Ninguém faz nada sozinho. A gente não tem como fazer pelo cliente aquilo que ele não quer. Então, ele precisa colaborar. Se ele quer, por exemplo, uma comunicação de tal forma, a gente precisa conseguir se comunicar de maneira que eu consiga entender essa essência que tu precisa me trazer. A gente não consegue adivinhar. Não consegue adivinhar. Assim como a Sustentare não consegue adivinhar qual é o carro, onde ele mora, a idade dele, para oferecer um seguro adequado para ele, né? Então, voltamos de novo para a comunicação. Eu ia dizer isso agora, voltamos para a comunicação que tu falou. A comunicação, então, seria a chave de tudo. Chave. Transforma algo simples em algo extraordinário. Sim. Bom, Júlia, nossa, tivemos aqui um bom período, assuntos interessantíssimos. Eu já gostaria de te agradecer pela presença, pela disponibilidade, essa agenda apertadíssima de estar aqui conosco durante esse programa. Muito obrigada. Não deixarei de vir. Eu já tive a oportunidade de falar isso para você, mas repito e deixo aqui registrado nesse episódio de que eu realmente acredito que a comunicação é a chave e que o papel de vocês, do jornalismo dentro do mercado de seguros, ele faz toda a diferença para nós que somos corretores, para seguradoras, para todos que estão envolvidos nesse mercado, e vocês fazem isso com muita maestria. Então, os nossos parabéns a vocês. Bom, a gente só existe porque empresas como vocês e pessoas como vocês, né, existem, porque o nosso valor tá nisso, em entregar algo que faça sentido para as pessoas. Então, eu fico muito feliz. Que legal. Júlia, muito obrigado por estar presente aqui com a gente. A gente trouxe uma lembrancinha para ti. Queria te entregar uma canequinha. Obrigada. Pra você lembrar. Adorei. Muito obrigada pela disponibilidade. A gente sabe que a tua agenda é corrida. Ontem eu tava no evento. Falei, a Júlia, não tá em Brasília, mas já tá no voo, tá vindo. Eu falei, nossa, ela vai pra lá amanhã. Mas obrigado por dedicar esse tempo a gente e por estar aqui presente. E você que está nos assistindo, muito obrigado também por acompanhar mais esse episódio. Como a Ana sempre fala, curte, compartilha, deixa o like e muito obrigado por nos assistir. Até o próximo episódio do Muito Mais Seguro, o podcast nosso, seu, de todos nós da Sustentare Seguros. Até mais. Até.